Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos muito felizes de estarmos aqui novamente para o canal Lições de Amor, para o estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós atualmente estamos estudando a obra Jesus e Atualidade, psicografia de Divaldo Franco, e o capítulo de hoje é o capítulo 1, Jesus e Desafios. Em tempo que essas reflexões também servirão como preleção doutrinária virtual com o tema Desafio às Resistências, que é inclusive uma expressão que a veneranda Joana de Ângeles adota neste capítulo. Como nós dissemos anteriormente, sempre começaremos os nossos vídeos do estudo da série psicológica com uma citação de um autor, seja da psicanálise, seja de uma das escolas psicológicas, e logo em seguida nós faremos a contextualização com o Evangelho de Jesus. Dito isso, então, nós vamos começar. A nossa citação de hoje está no livro Os Sonhos e a Cura da Alma, de John A. Sanford. John Sanford é um analista junguiano e padre episcopaliano, muito sutil, muito sensível às razões da alma humana, aos estudos, portanto, da psique. Tem diversas obras maravilhosas com respeito ao funcionamento das polaridades psíquicas, por exemplo, então vale muito a pena consultar os livros dele. Abrindo aspas para John Sanford, ele vai dizer: o coração é o símbolo de sentimento, de vida emocional, do amor e da coragem. Falamos de coração partido quando desejamos significar estado de sofrimento, ou de coração que sangra para sugerir amor intenso para com alguém. Da pessoa a quem amamos, dizemos que ela pertence ao nosso coração. E quando nos compadecemos de alguém, dizemos que nosso coração está com aquela pessoa. Centenas de vezes a Bíblia usa a palavra coração, sempre como sinônimo do homem interior e de sua vida interior. E os índios americanos falam das pessoas como tendo coração bom ou coração mau. Do homem que perdia o ânimo, diziam em sua linguagem que seu coração o abandonara. Da mesma forma que dizemos que alguém está desanimado. Por outro lado, ter entusiasmo e ter coragem é ter coração nobre e ser pessoa cordial. Veja que interessante. Sanford utiliza aqui essa linguagem bem junguiana, bem simbólica, do coração como representação dos nossos sentimentos, que acabam repercutindo na nossa conduta, no nosso comportamento, na forma como nós nos relacionamos. Coração como alusão a esse repositório dos nossos sentimentos, da nossa vida emocional, daquilo que há de mais profundo na alma humana. E para fazer, portanto, aqui uma contextualização dentro do Espiritismo, dentro das reflexões que utilizam com base a filosofia moral de Jesus, nós vamos lá ao Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Disse Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aqui nós temos o nosso amorável Messias, o missionário do amor, falando do coração. Veja que interessante, é como Sanford disse, a Bíblia tem muitas citações do coração. E aqui em especial no Novo Testamento, e em especial dentro do Sermão da Montanha, Jesus utiliza também esse símbolo do coração como a dizer que é a fonte dos sentimentos da criatura humana. Não apenas a sede dos sentimentos, mas também a sede da inteligência. Porque quando a gente se decide amar, a gente mobiliza os potenciais da nossa alma para este mistério. Então é uma questão também de querer, de colocar a nossa vontade para movimentar os nossos recursos internos para a construção do nosso tesouro.
E aí a gente encontra mais um símbolo que Jesus faz referência. O tesouro parece simbolizar, sintetizar, agrupar todas essas metas primordiais da nossa existência. É como se fizesse alusão àquilo que nós mais desejamos, que para nós é mais precioso, é mais rico. Isso é o tesouro. É o que a gente, em geral, utiliza como objeto de desejo para movimentar os nossos sentimentos com o objetivo de preservá-lo, de aumentá-lo, de conquistá-lo, de mantê-lo, portanto, longe das ameaças. E é incrível como Jesus pensa em tudo, numa passagem tão breve, tão curta e tão profunda em suas expressões. Jesus também faz alusão sobre essas ameaças ao nosso tesouro. Então ele começa falando sobre os tesouros na terra. Não ajunteis, ele faz a exortação, não ajunteis tesouros na terra, porque há diversas ameaças. E aí ele fala da traça e do caruncho. Ora, se a gente for analisar, isso é muito interessante, as particularidades da traça e do caruncho, eles são insetos que se alimentam de resíduos de pele, de fios de cabelo, de oleosidade, de papéis, de madeira, de farelos, armazenados por muito tempo, sobretudo em ambientes úmidos e escuros, onde a luz não se faz presente, onde não há movimentação, porque a vida é dinâmica. A vida é movimento construtivo em torno do bem. Então pense, de que adianta a gente ter um recurso tão abastado, se esse recurso fica preso, fica guardado, fica estacionado em um determinado lugar sem uma finalidade útil? Não seria muito melhor se nós pegássemos esse recurso, compartilhássemos com aqueles que fossem carecentes dele e fizéssemos com isso multiplicar esses bens para que fosse, né, feita uma promoção de mais bem ainda, como na parábola dos talentos? Parece que a natureza nos ensina o que a gente deve fazer, da gente não criar, sabe, essa montanha de falsas necessidades que muitas vezes a gente cria para ter ali para quando a gente precisar. Não significa com isso que a gente deve viver como se não houvesse amanhã, sem fazer reservas econômicas, sem poupar para tempos difíceis. Não é essa a alusão, mas é de colocar as nossas metas primordiais da existência, aquilo que nós mais desejamos, não aqui, nessa fase transitória pela qual nós estamos passando, mas no céu. E aí a gente vem com a outra ameaça, que é a ameaça dos ladrões. Quando a gente fala em ladrão, em geral a gente pensa no assaltante que está com uma arma e que pega a gente desprevenido no meio da rua e leva o que é nosso, nosso celular, nossa bolsa. Mas será que a gente também não se coloca no lugar de ladrão, mesmo sem querer? Eu vou explicar. Jesus faz uso de dois verbos para se referir aos ladrões: arrombar e roubar. Arrombar é abrir à força. Quando a gente fala, por exemplo, veja que coisa, num relacionamento conjugal dos nossos sentimentos, e às vezes a gente exige que o outro expresse os seus sentimentos da forma como nós gostaríamos, como nós nos sentiríamos mais confortáveis, mais amados, como nos supriria nas nossas carências. Será que a gente também não está tentando abrir o coração do outro à força para que ele fale, para nos atender, e não de uma forma espontânea? Será que a gente não está ferindo pouco a liberdade de consciência? A gente não está querendo exigir que o outro seja feito ao nosso modo, ao invés de apreciar o outro como é? Quando Jesus fala do roubo, e o verbo roubar significa apropriar-se daquilo que é alheio, com a impossibilidade de resistência. Quantas vezes nós roubamos o tempo dos outros
Quantas vezes nós fazemos as nossas juras de amor e, na verdade, nem sentíamos de uma forma tão profunda assim? Quantas vezes nós fomos levianos? Quantas vezes foram levianos conosco? Quantas vezes a gente não dá espaço para o outro expor as suas ideias com respeito a um determinado tema, porque aquilo nos deixa melindrados, nos deixa incomodados com alguma coisa e a gente simplesmente não quer ouvir. Então, às vezes, nós também nos colocamos como ladrões, por conta de querer ajuntar tesouros na terra, reconhecimento, admiração, querer estar certo, não querer, não suportar ser ofendido. Ajuntemos tesouros nos céus. Porque a depender do que a gente deseje, o nosso sentimento será mobilizado para esta conquista. E aí a gente começa, então, a falar da abordagem de Joana de Ângeles no capítulo Jesus e Desafios. Por que eu trouxe essa abordagem do coração para este capítulo? Porque os nossos desafios existenciais, eles sempre serão uma afronta ao nosso coração, no sentido de suscitarem uma resposta emocional por nossa parte. Então, se nós estamos conscientes do que John Sanford disse, do que Jesus disse, e se nós estamos imbuídos nesse crescimento próprio, nós vamos buscar no nosso coração a fonte de fé, de perseverança, de esperança para superar, ultrapassar os desafios. Então, Joana de Ângeles começa dizendo o seguinte: acostumado às vibrações mais fortes no campo, o espírito, no campo dos sentidos físicos, o espírito, somente quando a dor o visita, é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas. Então, nós somos espíritos imortais, mas vivemos no corpo, estamos aqui mergulhados no corpo físico, passando por esse planeta de provas e expiações. E esse planeta nos oferta prazeres, nos oferta distrações. E é lógico que a gente tem, sim, a oportunidade de fruir disso, mas sem perder o foco, sem colocar nisso o nosso tesouro, mas mantendo sempre o foco na imortalidade, a fim de que a gente viva conforme a imortalidade. Então ela vai dizer, aí vem a dor. E no começo são dores com intervalos de bem-estar. Aí, à medida que a gente vai aprendendo as lições, nós vamos atingindo a tranquilidade de breves presenças de sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. É muito interessante essa abordagem de Joana. Ela diz que no começo, nos nossos primeiros passos espirituais e ainda hoje, a nossa vida é marcada por aflições com breves regozijos de bem-estar. E à medida que a gente vai aprendendo a crescer para Deus, nós vamos tendo a possibilidade de experimentar a tranquilidade com apenas breves instantes de sofrimento, como se fosse aquele aguilhão só para nos lembrar de nos manter no caminho do bem, no caminho correto. E aí ela utiliza uma expressão que é uma expressão oriunda da biologia, que é muito interessante, que é o tropismo. Ela diz, de degrau em degrau, a criatura ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Tropismo é um termo da biologia que diz respeito à reação de organismos fixos ou de partes desse organismo, que consiste na mudança de orientação determinada por estímulos internos, positivo ou negativo. Então, por exemplo, fototropismo. O organismo responde perante uma fonte de luz. No caso do espírito imortal que nós somos, deutropismo. O espírito movimenta-se, reage, muda a sua orientação em direção a Deus, propelido, portanto, por conta desse aguilhão da dor. E aí Joana vai falar que muitas vezes essa demora, esse tardar, vem do aturdimento e da insegurança das nossas heranças, das experiências malogradas de outrora. Então ela diz,
são as heranças passadas que agora ressurgem, procurando reter o espírito na área estreita do imediatismo em nível inferior da consciência. E aí a gente pode beber um pouco da teoria da psicanálise para entender bem do que ela está falando em relação a heranças passadas e disso de se acostumar às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos. Sigmund Freud, em 1911, definiu que o funcionamento psíquico é feito com base no princípio do prazer. Então ele vai dizer que o princípio do prazer, ele consiste em fazer evitar o desprazer e proporcionar o prazer sem entraves ou limites. E que também tem um outro mecanismo, que é o princípio da realidade, que modifica o princípio do prazer, impondo-lhe restrições e adaptando-o a uma realidade externa. Então, aqui Freud está falando da infância, quando a gente está começando a formar o nosso psiquismo e, portanto, estruturar o funcionamento dele, e essa maturidade que vai sendo desenvolvida ao longo das experiências com base nos estímulos externos. Nós podemos fazer uma analogia disso com o espírito. O espírito, enquanto está na sua infância espiritual, ainda está muito acostumado a viver conforme o princípio do prazer e evitar o desprazer a qualquer custo. E aí vêm os sofrimentos, vêm as aflições, justamente para movimentá-lo para sair dessa falsa zona de conforto, para que, pelo deutropismo, ele se aproxime da vivência da lei divina e comece a utilizar o bem e a aurir do bem essa felicidade pela qual ele tanto anela. E um outro conceito de psicanálise que a gente também pode aqui citar foi apontado na obra de Freud, em Esboço de Psicanálise, quando ele define, né, as instâncias psíquicas, id, ego e superego. E o id vai consistir exatamente nessa mais antiga área, vai dizer Freud, de ação psíquica. Então, quando a gente fala desses instintos mais arraigados, desses instintos mais primitivos, de colocar toda a nossa vontade, todo o nosso desejo, sem nenhum tipo de filtragem, digamos assim, pelo contexto social, pelo respeito ao direito do outro, né? Todas aquelas pulsões naturais e internas que simplesmente eclodem, a gente está falando dessa instância em um nível mais inferior da consciência. O ego, a gente já consegue definir na psicanálise como uma organização especial intermediária entre o id e o mundo externo, que tem essa função de autopreservação, de memória, de adaptação a estímulos externos e internos, né? Para que a gente consiga viver num ambiente cultural em convivência com o outro, para que a gente consiga se relacionar. E tem ainda uma terceira instância, que é o superego, que representa as influências do passado, parental e seus substitutos, como professores, modelos e ideais admirados, cuja principal função é a limitação das satisfações. Então, tudo isso é uma forma psicanalítica da gente explicar o amadurecimento psicológico do espírito, que na verdade é esse psiquismo complexo, né, de que nós estamos falando nessa nossa série psicológica, estudando aqui a psicologia espírita de Joana de Ângeles. Então, ela vai dizer que no início, na nossa infância espiritual, anestesiado pelas necessidades vegetativas, o ser busca apenas o gozo, que termina por lhe causar saturação. E aí ele passa a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Então, esse princípio do prazer, ele não necessariamente tem que ser um prazer, por exemplo, mais sensorial, mais imediato, como o prazer sexual, como o prazer de comer. Na verdade, à medida que o ser amadurece psiquicamente, a gente vai buscando prazeres mais estéticos, a apreciação de uma leitura edificante, né, de uma conversa elevada, de reflexões sobre a imortalidade da alma, né, sobre
a vida com as suas particularidades, com os seus desafios e com todas as coisas boas que ela tem a nos oferecer, tudo isso corresponde a um grau de madureza do espírito. E aí, lentamente, a gente vai abrindo a nossa sensibilidade e a nossa percepção para coisas que antes, em relação às quais nós passávamos indiferentes e que hoje nos tocam as fibras mais íntimas do coração. Kardec vai falar sobre isso no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, quando ele vai falar sobre essa maturidade do senso moral para compreender os ensinamentos de Jesus, que não precisa de uma inteligência sobrenatural para compreender aquilo que Jesus disse, mas é necessário uma intuição, uma sensibilidade, que na verdade corresponde a este amadurecimento psicológico. Então, Joana vai dizer que o primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, atrai o ser, impelindo a tentames cada vez mais complexos e, portanto, mais audaciosos. Então, para que a gente possa conquistar e ter uma vida emocional elevada, é necessário que surja no nosso coração, sede da inteligência, sede dos sentimentos, o ideal. O psiquismo divino se movimenta entre nós, dentro de nós, fora de nós. Mas muitas vezes somos nós que nos colocamos numa condição de impermeabilidade a essas intuições soberanas. Então, quando a gente nutre o ideal, o nosso tesouro é colocado para a satisfação desse bem ao outro, desse serviço, dessa força viva que acaba nos sustentando nas nossas lutas. E aí ela vai dizer, experimentando o prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, o ser acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos. Tudo é um processo. Os hábitos, eles vão sendo cultivados, não é ao longo de alguns meses, né? São ao longo de anos, ao longo, muitas vezes, de reencarnações, que são solidárias entre si. Então, para que a gente agora consiga usufruir o prazer ético e estético, nós precisamos nos acostumar a essas novas condutas, esses novos hábitos, para desenvolver e abrir as portas dessa sensibilidade. E cada vez mais que a gente vai desenvolvendo essa habilidade, mais fácil vai ficando. E é assim que a gente vai vencendo os desafios que a vida nos impõe. É justamente à custa do nosso esforço próprio, né? O que requer uma dose muito grande de abnegação e de coragem. Então, aí a gente retorna para o texto de John Sanford, que nós lemos no início. O coração é o símbolo de sentimento, de vida emocional, do amor e da coragem, né? Para que a gente possa desafiar as nossas resistências, é importante que a gente coloque a nossa força viva para este trabalho. E aí Joana vai dizer, tudo na vida são desafios às resistências. Ou seja, muitas vezes somos nós que resistimos a essa verdadeira felicidade. O nosso passado é como se ainda oferecesse uma atração, como uma força magnética mesmo, muito grande, às experiências malogradas e nas nossas antigas condutas, mal baratadas, que nós estamos aqui a muito custo tentando nos deslindar, né? E aí ela vai dizer que tudo, desde os batimentos cardíacos, a circulação do sangue, tudo, na área dos automatismos fisiológicos, acabam também ditando como que isso se dá na nossa natureza, na nossa esfera psicológica. Estes automatismos fisiológicos, eles não foram desenvolvidos do dia para a noite, assim como os automatismos morais que nós estamos lutando para conquistar, também serão desenvolvidos à custa do nosso próprio esforço. O amadurecimento ele vem ao longo do tempo,
Mas não é só a passagem do tempo. É ao longo do esforço pelo tempo. E aí ela vai dizer: é natural que isso suceda no campo moral do ser, como acontece no campo fisiológico. Nunca se retrocede e não se deve estacionar sob pretexto nenhum. Então, estes automatismos fisiológicos, eles darão lugar no futuro a automatismos morais, a fim de que nós possamos, hoje, realizando o bem com esforço, né, com uma dose de sacrifício pessoal muito grande, no futuro será tão fácil quanto respirar, ou quanto qualquer outra função fisiológica involuntária. Então, não cabe a nós retroceder nas lutas, parar, e essa discussão é especial, principalmente no período que nós estamos vivendo, da pandemia, sabendo que o crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Não dá para ser anjo sem esforço. Tudo que a gente errou até aqui foi importante para que a gente saiba aquilo que não queremos mais repetir. Mas a partir de agora é transformar, fazer pelo melhor, superar esses desafios seguindo sempre em frente. Então, o movimento não é de extirpar aquilo que ainda há de ruim em nós, que nós poderíamos chamar simbolicamente como o joio, mas a transformação destes sentimentos por parte da superação desses desafios. E aí Joana vai citar Jesus. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Toma a tua cruz e segue-me. Cada um de nós precisamos nos responsabilizar, nos assumir enquanto autônomos da nossa própria vida, artífices da nossa própria felicidade, ter a nossa responsabilidade pelos atos. E aí Joana prossegue: ele era altaneiro sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Jesus nunca desafiou, no mau sentido da palavra, né, no sentido de ser um transgressor da lei. Ele utilizava a obediência, utilizava a resignação, a submissão à vontade do Pai. Este era o seu objetivo. Então, ele colocava-se como modelo para a execução das tarefas com o objetivo de que funcionasse para nós como um espelho, para que nós também fizéssemos a nossa parte. E aí ela vai dizer que ele, sem deter-se, continuou sempre íntegro, não obstante as provocações, enfrentando a tudo sem ira ou sem medo. E aí, Joana vai terminar dizendo: enfrenta os desafios da tua vida serenamente, sem afetação. Não precisa brigar com todo mundo, né? Protestar de uma forma violenta, não precisa obrigar e convencer as pessoas a seguir conforme a nossa própria cartilha, a cada um segundo as suas obras. No que tange aos nossos desafios, que são os que nós temos condição, responsabilidade e poder para modificar, vamos enfrentá-los e superá-los. E aí Joana termina dizendo: não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu, aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual.
Sigamos Jesus, com Jesus, para Jesus e por Jesus. Os desafios irão se desdobrar à nossa frente. Nós seremos atraídos para o que Emmanuel vai chamar de situações magnéticas, que são justamente aquelas que nós precisamos vencer. Não andemos para trás, não retrocedamos, sempre em frente, mansos e pacíficos, como o Cristo. Essa é a atualidade do pensamento de Jesus. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Muita paz e até a próxima, se Ele permitir.